Muito bem. Então, nós vamos continuar hoje dando fechamento àquela parte que nós concluímos, que foi com relação aos 6 itens numerados. Que no livro, em papel, encontra-se a parte da página 37, livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, e vai até a página 45. Então, eu vou fazer um fechamento, porque a minha exposição do último item foi, digamos, desastrosa. Eu recorri a uma metáfora forte demais. Eu recebi um telefonema depois que muito me ajudou a raciocinar no que tinha acontecido. Dilceia me ligou e me fez raciocinar sobre a pertinência de eu ter comparado a natureza iconoclasta de A Doutrina Secreta a gente pegar um martelo e sair quebrando os deuses. Ela disse que em suas crenças se sentiu tão chocada e até digamos, até triste, como se sentiram os católicos romanos quando aquele bispo neopentecostal chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu, a princípio, discordei dela. Providenciei para todos o capítulo onde Madame Blavatsky fala sobre Deus e oração, e coloquei no grupo, sugeri que o lessem. Aí dei algumas explicações, mas eu fiquei bastante incomodado e fui refletir e acabei dando a Dilceia toda a razão e fui trabalhar e pesquisar e lembrei de uma colocação do mestre Kuthumi. É a seguinte, está em uma de suas cartas: não podemos consentir em inundar o mundo, em risco de afogar os homens, com uma doutrina que só deve ser cautelosamente exposta, pouco a pouco, como tônico demasiado poderoso que tanto pode matar ou curar. Aí eu me lembrei do tom do mestre Kuthumi também em todas as suas cartas. E quando ele fala desses assuntos, o imenso tato e respeito que ele tem. Me lembrei da metáfora e do gesto de efeito que fiz e vi que errei. Escolhi a metáfora errada, quebrar os ícones com um martelo, e fiz o gesto enfático errado. Abusei do meu dom de oratória. Desculpa, gente. Quem tivesse sentido também um pouco abalado em suas crenças pela maneira como eu falei, me desculpe. Tá bom?
Eu não fui feliz na escolha da metáfora, tá bom? Mas, por favor, procurem no grupo, ou eu vou repostar o PDF com o capítulo de A Chave para a Teosofia, em que Madame Blavatsky esclarece coisas sobre Deus e sobre a oração, que, mais uma vez, reforça esse ponto de a doutrina secreta. Que ponto é esse? O ponto que a genuína interação nossa com a dimensão divina acontece em nós e a partir de nós. É a infância da humanidade em sua ainda a incapacidade de compreender essas sutilezas e também levada pelos sistemas religiosos, seus sacerdotes assalariados, seus dogmas inquestionáveis e suas tradições que levam a gente a pensar que podem existir mediadores e intermediários entre nós e essa dimensão. Ou que, quando a gente, por exemplo, ora ou reza, isso sai se difundindo pelo espaço infinito até chegar a um ser extracósmico, antropomórfico lá, que recolhe esses pedidos, espalha, distribui e vai distribuir entre nós benesses. A doutrina secreta ela mostra que não é nada assim. Em primeira instância, nós lidamos com nós mesmos, com nossa natureza espiritual. E quando nós estamos munidos desse autoconhecimento, os processos espirituais, como o que ocorre na oração, que Madame Blavatsky define bem, de uma maneira muito interessante, lá em A Chave para a Teosofia, como um processo místico e oculto, se dá dentro de nós, nas nossas dimensões espirituais mais profundas, liberando a partir de nós energias que estão em nós. E, às vezes, segundo o nosso karma, conforme seja o nosso karma, sendo auxiliado até por alguns agentes, os auxiliares invisíveis e até as hierarquias. Mas, como colocou a doutrina secreta no ponto 6, lembrem-se, os anjos não são nossos empregados, nem estão lá para nos servir. Eles são hierarquias organizadas e realizam o seu trabalho em prol da evolução de todo o universo. Certo? Então, a gente vai entender isso agora à luz da filosofia esotérica e à luz do que é apresentado em A Doutrina Secreta. Então, eu vou desfazer aquela metáfora infeliz. O que tem que acontecer é ressignificar todas as nossas crenças, diante do que nós depreendemos e conseguimos captar por meio de A Doutrina Secreta e por meio do uso consciente de nossa própria faculdade de raciocínio. Qualquer crença que precisar ser revista para o seu avanço espiritual, ela deve ser revista. E muitas das crenças vão precisar ser revistas. E nesse campo das crenças entra o mito da caverna de Platão. Certo? Muitos devem estar lembrados desse mito. Me deem licença só um instantinho, porque era para eu ter feito isso antes, mas não tive tempo.
vou recorrer a uma imagem para a gente ver aqui essa questão do mito da caverna de Platão. Todos estão vendo aqui a representação do mito da caverna? Sim ou não? Sim. Sim. Então, observem. Em um dos capítulos de A República de Platão, conforme os diálogos de Sócrates com as pessoas, Sócrates diz que neste mundo onde estamos, simbolicamente, no que diz respeito às crenças e ao conhecimento da realidade em que estamos, é como se estivéssemos como esses seres aqui, acorrentados contra uma grossa parede, impedidos de olhar em todas as direções, obrigados a olhar para frente e perceber na parede da caverna representações de sombras de determinados objetos que são colocados e sombras feitas sob a luz de uma fogueira que se reflete sobre os símbolos que se refletem na caverna. De maneira que a única coisa que nós podemos ver são tais sombras. E somos levados a crer que tais sombras são a realidade das coisas. Isto é feito pelos todos os difusores de ideologias em todos os tempos. Estado, religião, comércio, política, família, escola, tudo que forma o nosso pensamento, tudo que projeta a nossa realidade, não passa dessas sombras. A realidade última das coisas não é exatamente o que nós acreditamos que seja. E muitas das coisas que nós acreditamos não passam de mistificações. Às vezes, reminiscências simbólicas. Ele diz que um ser que com muito esforço se liberta das correntes que aprisionam a pessoa ao paredão, sai do paredão, passa e percebe o engodo aqui feito, percebe a manipulação conduzida, percebe os símbolos que não são a realidade, vai escalando as paredes da caverna e finalmente sai. E quando chega lá fora, então ele percebe a realidade das coisas. Esses seres que fazem isso são os mestres iniciados e adeptos, que uma vez livres da roda de Sansara e deste mundo de realidades físicas, concretas, emocionais, mentais, imagens e símbolos, lá no plano da realidade, quando eles conseguem elevar suas mentes já iluminadas por Budi e ampliadas, eles percebem as coisas exatamente como são. Os mestres dizem isso, que eles já conseguem ter percepção sobre a verdade de tudo no que diz respeito a este sistema solar.
E eles têm que vir até nós e nos instruir nisso. Mas só que nós não temos a mesma capacidade perceptiva deles. E dificilmente eles podem nos dizer tudo. Então, eles recorrem também a símbolos para nos dizer a verdade. Mas a verdade que nós temos aqui no mundo concreto, confinada, é muito diferente do que eles dizem. De tempos em tempos, quando um grande ser desse traz essa verdade à tona, estes que mantêm o sistema se revoltam e já entregaram muitos ao martírio e à morte. Vamos citar alguns exemplos. O Mestre Jesus e o tratamento que ele recebeu dos judeus lá, quando ele foi morto, Giordano Bruno, os tribunais de Inquisição. Como disse a psiquiatra Madeline Klein, sempre que se come do fruto da árvore do conhecimento, a gente é expulso de algum paraíso. A doutrina secreta e toda a filosofia esotérica nos dá um vislumbre de como é essa verdade fora desta caverna simbólica. E muitas vezes ela pode ser chocante do ponto de vista dos sistemas de crenças que nós temos. Mas nem por isso o professor Aldo tem direito de fazer uma metáfora tão forte e tão violenta. Desculpem. Diante do que o mestre Kuthumi disse, ainda mais, né? Não podemos consentir em mudar o mundo, em risco de afogar os homens, com uma doutrina que só deve ser cautelosamente exposta. Não fui cauteloso. Pouco a pouco, como um tônico demasiado poderoso, que tanto pode matar como curar. Ignorei isso. Muitas pessoas não estão prontas ainda para penetrar nessas coisas. E se não for bem colocado, causa dúvida, causa confusão e pode até afastar a pessoa desse tipo de estudo. Tá bom? Feita a meia-culpa, dada a explicação, tá certo? Agora, eu gostaria de saber se isso foi também de ajuda a alguém mais além de Dilceia, né? Que foi. Agradeçam a ela ter esse zelo de puxar na minha orelha de vez em quando. Ninguém? Professor Francinaldo. Sim. O Quem Leonardo. está falando? Eu sou o Leonardo. Eu vou abrir meu vídeo aqui. Certo. Bom, acho que agora já deu para me ver. Nossa, eu tô com uma tossinha, desculpa a todos. Bom, professor, eu fiz até uma postagem. Eu cresci testemunho de Jeová, né? E realmente, Eu também. pois é, eu também, posteriormente eu vi no seu post lá, né? Você falou dos 14 anos. E, assim, na verdade, foi justamente esse comentário que você fez, né? Não querendo, mas enfim, da martelada em Jeová, digamos, né? Na hora que eu ouvi aquilo, e aquilo que eu escutei, assim, é uma coisa que para mim eu sempre... Nossa, como eu poderia colocar isso? Há muito tempo, desde criança, eu já tenho dado marteladas, digamos, né? Então, assim, eu cresci numa família, minha mãe é muito testemunho de Jeová mesmo, ela sempre seguiu muito corretamente e sempre exigiu que a gente, como criança, como filhos, né, nós também seguíssemos, né? Então, eu fui aquela criança que cresceu naquela exigência de ser
uma testemunha de Jeová exemplar, né? Então, e assim, para mim isso sempre foi muito difícil, né? Inclusive, na hora que você comentou aquilo, né, que você fez esse comentário, eu me senti à vontade, digamos assim, né, para mim expor uma coisa que eu sempre falei isso para poucas pessoas, né, aquela questão, eu até coloquei uma fotinha lá de um centro, de uma loja maçônica, de uma escola em que eu passava na frente, né, e aquilo, assim, isso é uma coisa muito significativa para mim, né, e quando você comentou aquilo, foi isso que me fez sentir aquela vontade de expor essa, não vou dizer uma experiência, mas esse fato da minha vida, né? Enfim, assim, eu sei que, por exemplo, se minha mãe estivesse ouvindo, eu acho que minha mãe teria ficado um pouco chocada. É, Minha mas irmã assim, também. Eu já sou desassociado, né? Era da sim, vez que eles mandavam o corpo governante. Eita, traz o armagedon mais cedo só traz para mais ele. cedo. É. Assim, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu não me senti chocado de forma alguma, né? Porque, na verdade, aquilo assim, você citou aí o caso da caverna de Platão, né, a história aí. E é estranho, porque às vezes choca, tem coisas que choca para a pessoa que não tem aquela abertura mental, aquela pessoa que não expande, uma pessoa que não tem um pensamento expandido, eu acho que isso choca muito, né? Então, e eu acho que é justamente por isso que o conhecimento teosófico não é um conhecimento de fato para qualquer pessoa, porque realmente ele é muito chocante, né? Esse tipo de conhecimento, assim como foi chocante para mim. Poxa, quando eu era criança, caramba, passar na frente daquela loja maçônica, que eu nem sabia o que era, eu pensava que era loja maçônica, na verdade. Eu passava em frente àquela loja quando eu era criança, cara, eu amava ficar olhando para aquilo, porque aquilo para mim era um templo grego. Quando eu era criança, eu me imaginava como um grego, eu ia comer pão, eu pegava o pão e sei lá, eu tinha tipo um ritual, assim, de manhã cedinho eu pegava o pão e pensava, poxa, eu sou um grego. Eu não sei, eu tinha essa coisa para mim, entendeu? Eu sempre me liguei muito, assim. E o fato é que quando a minha mãe falou que lá era o lugar que eu via para adorar o diabo, assim, eu fiquei, assim, aquela foi a primeira vez que eu fiquei terrivelmente chocado e eu fiquei chocado, caramba. Cara, que eu fiquei muito chocado. Eu acho que esse choque é um choque semelhante, né? Então, assim, eu fiquei muito chocado, mas, cara, aquilo para mim, eu cresci lendo tinha aquele livrinho amarelinho, você deve conhecer, meu livro de histórias bíblicas. Cara, eu li aquele Sim, livro, tem meu coisas Deus, ali chocantes, chocantes, como a chocantes. estrela de Belém ser um artifício do diabo, porque os astrólogos eram adoradores do diabo, e a estrela de Belém ter sido um artifício do diabo para mostrar a Herodes onde estava a criança para ela ser morta. Onde estava a criança? Então assim, eu Aquele livrinho, hein? aquele livrinho para uma criança de 5 anos que está aprendendo a ler, cara, aquele livro, pode as pessoas podem achar que é um livro inocente, mas, cara, para mim não era. Para mim não era um livro inocente. Aí vem esse outro fato aí, lá, a loja maçônica lá, que parecia um templo grego, e que as pessoas iam lá, caramba, aquilo me chocou. Então, assim, cara, desde muito criança, eu comecei a querer ver um outro lado. Poxa, eu era criança, eu tinha uma fitinha lá do Raul Seixas, Guita. Cara, eu amava aquela música, e veio uma testemunha de Jeová em casa outro dia e falou que aquilo é coisa do diabo. Eu perguntava para as pessoas o que era Gita e ninguém me dizia, cara, ninguém sabia me dizer o que era Gita. O que é Gita, Gita, aquela Você música sabe do que Raul ali é Seixas? um canto do Bhagavad Gita, Do né? O Bhagavad famoso. Gita. Sim, sim, eu vim saber depois. Tanto que quando eu li o Bhagavad Gita, caramba, assim, a realidade assim, nossa, é estranho. É engraçado como as coisas acontecem, porque
as coisas elas vão acontecendo paulatinamente e você acaba num caminho que você não consegue entender. Por que eu estou naquele caminho, entendeu? O que aconteceu? Por que a minha visão é diferente? Por que eu me sinto tão, digamos, aquele sentimento de solidão, digamos, você não se sente, parece que você não faz parte de nada, você está num lugar, você se sente destacado. E isso é uma coisa que a teosofia, nossa, eu me senti muito bem depois que assim, a mídia, uma vez eu estava assistindo, nossa, eu peço desculpa por tomar tempo e comentar algumas coisas a mais, assim, mas, cara, eu estava assistindo Indiana Jones e a Última Cruzada e eu vi só aquele trecho que fala o nome de Deus, Jeová. Eu fiquei com vontade de assistir aquele filme só porque falou do nome Jeová. E falou Jeová e eu era criança, testemunha de Jeová dedicada. Cara, eu quero ver do que fala esse filme. Jeová é uma coisa muito interessante, a Cabala. Só que Jeová não tem nada a ver com o que a religião judaica fez com ele, né? Fez com ele. Ou melhor, com eles, no Com plural. eles. Com eles. Inclusive, eu ia até te perguntar, eu ia te perguntar no grupo do WhatsApp se depois a gente vai falar alguma coisa sobre o termo demiurgo, sobre o Clifford, Já nem hoje, sei. já hoje, daqui a pouquinho. Bacana. Então, enfim, professor, Clifford não, viu? Não vou falar sobre Clifford, só se a gente estiver estudando Cabala. Eu certo, vou falar sobre Sefiró, de vez em quando. entendo. Você Bom, sabe que Clifford é Sefiró ao contrário, não sabe? sim, eu já li um pouco, mas eu li muita coisa e aprendi muita coisa, esqueci muita coisa. Mas, Então, enfim, vou falar sobre Sefiró e Sefirá, tá tá certo? certo. Mas Bom, Clifford, depois eu vou dizer o que é, porque a gente já levantou a curiosidade do povo. Mas eu não bacana. vou entrar muito em direto detalhe, não, porque não é muito interessante, não. É caminho da mão esquerda. Quero nem Entendo. saber. O negócio é caminho da mão É. direita. Bom, professor, então, assim, só para finalizar, peço desculpas para os colegas por já ter atrapalhado bastante. Eu acho que, assim, realmente, no momento em que você fez aquela colocação, eu achei que para algumas pessoas realmente seria assustador, seria chocante, né? Algumas pessoas iriam E ficar foi. chocadas. Agora, por outro lado, eu sei que assim, eu acho que ficar chocado faz parte é um sentimento que qualquer pessoa que estiver estudando, que estiver entrando nesse caminho, um caminho que muitas vezes é tumultuoso, que é um caminho inclusive doloroso, eu vou colocar esse termo, inclusive uma pessoa comentou sobre, fez um comentário breve no grupo do WhatsApp e falou lá das dores, né, inclusive dores de infância, acho que se não me engano foi o Milton, né, e aquilo realmente foi uma coisa que me tocou muito, porque realmente é uma coisa dolorosa, não é um caminho fácil. Então, assim, uma coisa que talvez choque outras pessoas, eu acho que já faz parte do cotidiano e já é um sentimento que já existe na gente, né? Então, pessoalmente, aquilo não me chocou, eu não fiquei chocado de forma alguma, tá bom? Queria só colocar isso. Obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário. Tem mais um, Daniel. Vamos, Dani? E Tatiana também, tá certo. Vamos na ordem. Daniel primeiro. Boa noite, meus irmãos. O que eu ia falar, nossa amiga ali já falou tudo, mas vou só resumir, então, o que eu iria falar. À medida que nós detemos o conhecimento, seja por intuição, por estudo, mas que detemos esse conhecimento, a gente quer transmitir aquele conhecimento para sempre para alguém. Mas a gente tem que ter um limite, porque aquele conhecimento, às vezes, ele não é adequado ainda naquele momento para determinadas pessoas. E aí eu já tive experiência de ter que comunicar com outras pessoas nessa linha, com o conhecimento que eu estava tendo da teosofia, e a minha preocupação que veio foi: nós não podemos nunca tirar a base que aquela pessoa tem em suas crenças, que é o que dá sustentação a ela na vida. Então, eu sempre procurava falar das ideias que eram comuns entre as minhas crenças e as crenças dessa pessoa. Então, era nesse nível que eu trabalhava. E a gente percebia que, quando você trabalha em cima de ideias,
naturalmente, elas tendem a ser as mesmas, só que com outros fundamentos, não é? E deixar o tempo passar, que o tempo é o senhor da razão, né? Então, basicamente, era isso mesmo. Obrigado, Daniel. Tatiana, Então, colegas, irmãos, mestres, eu queria só complementar que esse capítulo 5, né, que fala aqui as doutrinas fundamentais da teosofia e começa sobre Deus e oração, por si só, ele já é um capítulo difícil para a gente, porque todos nós aqui, cada um veio de uma base, né, espiritual, e a maioria vem de uma vida inteira enxergando esse Deus externo. Então, mesmo a gente estando aberto aqui para essa desconstrução, né, é aquela história do copo vazio para a gente conseguir receber um conhecimento novo. E se estamos aqui, estamos todos predispostos a isso, eu acho que esse capítulo foi um dos que mais me fez refletir e pensar desde que a gente começou a estudar, justamente porque mexe com essa coisa da fé, né? Então, eu não vi também de uma forma ruim o que você falou, mas me peguei durante o decorrer desses dias, acho que foram quase 15 dias aí, né? Em diversas situações, em meditação, em oração, e parava e pensava, mas espera aí, eu estou recorrendo a quem? Eu vou buscar essa fonte como? E acho que isso vem dessa construção prévia que a gente tem, desse Deus que ajuda, né? Eu fui, por exemplo, muitos anos trabalhadora da Umbanda, e na Umbanda, que é uma religião belíssima, foi onde eu vi a caridade de perto, ali a primeira vez. A gente tem muito essa coisa de ter um altar, axé. de ter um altar, de acender uma vela, e eu me peguei assim meio que desconstruída, né? Mas buscando. Então, a minha saída para esse momento foi ler mais. Então, eu achei que eu tinha que imprimir a parte do PDF para mastigar mais, porque eu acho que é um grande salto, né? Quando a gente conseguir, enfim, entender essa ligação, essa proposta de oração e de ligação com o todo, que pode ser nova até para a gente que já tem um caminho de busca, né? Eu só queria complementar isso. Deixa eu dar os parabéns para você, viu? Continue assim. Você é uma buscadora sincera. Você busca. A quem procura, acha. Ah, Foi assim também. Foi assim também comigo. Se não fosse isso, eu tinha pirado o cabeção. Pergunta ao Leonardo como é o regime lá, que só mesmo a teosofia para consertar tudo mesmo. Alguém mais? Ou a gente pode começar o texto de hoje? Então, pelo visto, a gente vai para o texto de hoje. Tá bom. Quem tiver com o livro físico, vá para a página 48, onde será introduzidos 5 fatos comprovados. Aqui no PDF, que eu já estou compartilhando, não é isso? Todos já veem o PDF na tela do livro? Sim. Ok. 5 fatos comprovados, ok? Temos uma breve nota. Ju, você está bem para ler para a gente? Sim, estou. Lê essa breve nota para a gente. Uma vez mais, Madame Blavatsky procura enfatizar certos aspectos importantes do ensinamento, sublinhando o que já tinha sido explicado e reafirmando os fundamentos com mais comentários e citações.
Assim, aos 6 parágrafos numerados do resumo, são acrescentados mais 5 itens, apresentados como fatos provados. As palavras Certo. entre parênteses estão desta forma no texto original, sendo esclarecimentos da autora sobre as passagens citadas. Certo, gente. Olha, por hora, vocês podem achar um pouco estranho essas coisas estarem sendo numeradas. Mas quando vocês pegarem a doutrina, quando a gente pegar a doutrina secreta para ir estudando em si, tudo isso aqui vai fazer sentido e estas ideias, fatos e proposições vão começar a ser muito preciosas para a gente compreender determinados assuntos, certo? Então, nós vimos os 6 itens numerados e vamos para os fatos comprovados. Qual é o primeiro fato comprovado? Vamos ver. Depois de dizer assim, qualquer que seja o destino que o futuro distante reserve a estes escritos, esperamos haver provado até agora os seguintes fatos. Número 1, Elisa. Oi, estão me ouvindo? Sim. 1. A doutrina secreta não ensina nenhum ateísmo, exceto no sentido que encerra a palavra sânscrita. Ajuda aí. Nastica. 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 Uma rejeição de ídolos, incluindo todos os deuses antropomórficos. Nesse sentido, cada ocultista é um Nastica. Certo. Desculpa. Sotaque horrível. Então, vamos lá. Vocês, teósofos e teosofistas, são ateus? Não. Nós somos nástica. Simplesmente, nós nos recusamos a acreditar em imagens e representações antropomórficas que servem apenas como índices, ilustrações para as nossas mentes. E não nos apegamos a nada, a nenhuma ideia. Porque nós sabemos que a realidade manifesta neste cosmos é relativa em comparação com a realidade absoluta nos planos espirituais mais elevados. Certo? Então, foi deuses antropomórficos, divindades antropomórficas, a gente vai em busca do que está por trás e a gente ressignifica o significado, ressignifica o sentido da representação. A gente procura saber o que é que ele representa e para onde ele aponta, e não adota como objeto de culto. Tá bom? Contradição ambulante. Sim, contradição ambulante. Contradição ambulante, por quê? Uma vez entendendo o que representa Maria e respeitando o que isso significa, eu tenho respeito, Maria. Uma vez entendendo o que significa um Buda, ter uma imagem de um Buda em meditação, fazendo mudras, é um lembrete poderosíssimo para a minha mente. Eu tenho. Uma vez conhecendo Shantideva e seu trabalho em O Guia do Modo de Vida de um Bodhisattva e a beleza dos sutras que apontam para uma compreensão aprofundada do que ensinou o Buda, quando me deram a representação de Shantideva de presente, eu fiquei felicíssimo. E tenho. Agora, eu não cultuo isso. Eu ressignifiquei isso.
Isso aqui representa Shantideva, que foi um sábio do budismo Mahayana, que tem um trabalho lindíssimo. E eu ando estudando isso aqui para me melhorar. Isso aqui representa a face feminina da divindade. Isis, Reia, Maria, Asta, Ista, Astorete, Nossa Senhora. O aspecto divino da mãe. Isso é muito especial para mim. Hoje eu respeito muito e respeito as pessoas que têm devoção, embora não conheçam e até cultuem. Elas não estão erradas em cultuar isso. É a maneira delas fazerem um religare. Tem de ser respeitada. E aqui, minha gente, depois de descobrir o que é um Buda, a doutrina secreta ensina o que é veja o artigo, um Buda. Então, tem muitos. É um título que indica um estágio de evolução conseguido por determinado ser. Um Buda, ele tem o poder de promover a libertação de muitos seres. Se não fosse os Budas, a gente seria eternamente escravo da ignorância e da roda de nascimentos e mortes. Aí eu conservo isso tudinho. Tá bom? Mas eu não rendo culto a nada disso. E depois de muito esforço, eu concordo que a palavra Deus é vazia. É uma palavra vazia, porque ela foi tão explorada e tão vilipendiada. Ela tem sido usada para e abusada para justificar tanta coisa ruim que ela é um signo vazio. E, na realidade, um universo infinito em evolução não poderia ser obra de um ser finito. É um absurdo filosófico. Tá bom? Mas isso não faz de mim um ateu. Faz de mim um nástica. Uma pessoa que entende a representação antropomórfica, não rende mais culto e vai em busca da ideia que está por trás. A doutrina secreta Isis sem véu é um esforço feito para a gente fazer tudo isso, não só no campo da religião, mas no campo da filosofia e da ciência também. Porque todos esses campos vão ter os seus dogmas e seus deuses. E a gente vai precisar transcendê-los. Tá bom? É por isso que, ao contrário do que as pessoas possam pensar, e ao contrário do que possa ter parecido na aula passada, eu respeito profundamente tudo isso. Mas eu fui levado às frases e gestos de efeito, talvez, sei lá, pela vontade grande de ajudar as pessoas a transcender o conceito vazio disso. Porque é hora, a humanidade precisa transcender isso. A gente só vai evoluir, dar o passo seguinte na evolução, quando a gente transcender isso. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. A doutrina secreta não ensina o ateísmo, não. Mas ela ensina a gente a ver o que está por trás dos deuses antropomórficos.
e nos ensina a rejeitar todos os ídolos como objeto de culto e de devoção cega. Por quê? Porque ela nos cura do fanatismo, nos cura também da superstição. A gente vai tomar uma vacina aqui segura contra dogma, ortodoxia, fanatismo e superstição. Por quê? Porque essas 4 coisas são atentado à unidade e à fraternidade. É por causa disso que existem as guerras religiosas e as pessoas matam-se umas às outras em nome de seus deuses e suas crenças. Olha a contradição. Né? O segundo ponto. Quem falou no demiurgo foi Tatiana? Vai aparecer aqui, não foi Leonardo mesmo, não foi Leonardo? Foi, professor, eu comentei sobre o demiurgo. Então, Leonardo, pega esse ponto 2 aí. O ponto 1 é que a doutrina secreta não ensina o ateísmo, mas nos ensina o que está por trás dos ídolos. O ponto 2, o que é que ela diz? Admite um logos ou um criador coletivo do universo, um demiurgos, no sentido que se usa ao se falar de um arquiteto como criador de um edifício, visto que o arquiteto não tinha jamais tocado sequer uma pedra dele, mas havendo proporcionado o plano, deixou todo o trabalho manual aos pedreiros. Mason, no inglês, a autora aqui usou esta palavra em duplo sentido, eu estou lendo a nota de rodapé, referindo-se também à sua outra conotação, relativa à maçonaria, onde Mason se traduz por maçom. Certo. Voltando para o texto. Deixa eu chegar lá, de novo. Uhum. Pronto. No nosso caso, o plano foi proporcionado pela ideação do universo, e o trabalho de construção ficou a cargo das hostes de forças e poderes inteligentes. Mas aquele demiurgos não é uma divindade pessoal, ou seja, um deus extracósmico, imperfeito, mas apenas a coletividade dos Dians Clohans e das outras forças. Chohans. Jan Chohans. Recentemente, eu li uma obra que disse que a gente aprenda um pouquinho a pronunciar essas palavras, porque elas têm poder, sabe? Elas vão mexendo com nossa psique. Então, eu vou procurar sempre a pronúncia correta. É Dian Chohan, certo? Dian Chohan. Os Dian Chohans. Eu recentemente apresentei um trabalho nos estudos da Sociedade Teosófica sobre os Dian Chohans e essas hierarquias demiurgos, hierarquias criadoras do universo, tá certo? Está lá no YouTube. Eu vou procurar depois e vou colocar no nosso grupo essa minha participação lá. Mas, em tese, é isso. Um criador único, extracósmico, que dentro de si tira tudo, não. Uma coletividade, demiurgos, potências criadoras, emanadas de uma fonte e que fazem de si emanar mais coisas. Uma coisa emanando da outra, uma coisa emanando da outra. Certo? São emanações, e os Dian Chohans, lá no capítulo 1 do Gênesis, são chamados de Elohim. E depois, no Gênesis 2:7, palavra composta, Elohim Yehová. Elohim Jeová. Elohim é uma palavra plural feminina. São coletividades de seres. Também chamados de logos, logoi, sempre referidos no plural, nunca no singular. E nunca na ideia de que são únicos e que deles parte tudo. Não. Eles emanaram de outra coisa.
Só que na falta de nossa capacidade de compreender de onde e o que é aquilo do qual do que eles emanam, então a gente não fala, porque nenhuma tradição fala sobre esse ponto. A tradição indiana antiga chama simplesmente de aquilo, para Brahman. Enquanto a Cabala chama de Ein Sof Al, a luz ilimitada. Ricardo, pode falar. Só um comentário rápido, que existem dezenas de palavras ou expressões, principalmente no Antigo Testamento, e que fazem alusão ao conceito de Deus, ou seja, Deus único, né? Só que, na realidade, todas elas, em suas origens, com conceitos e expressões diferentes, todas elas foram igualmente traduzidas como Deus, inclusive Elohim, que jamais poderia ser traduzido como Deus, uma vez que é uma palavra no plural, então deveria ser traduzido como deuses. Então, aquele trecho do Gênesis bíblico judaico-cristão que fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é exatamente nos originais mais antigos da Bíblia, é o Elohim que está falando isso, ou seja, essa coletividade: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, não teria a necessidade da tradução ter sido com nós. Exato. Primeira pessoa do plural. E aí o que ocorre? Aí você vai pegar um livro sobre teologia sistemática e outras coisas mais, aí eles vêm com uma série de argumentos linguísticos para justificar, para dizer que o nós não é nós, na realidade é eu. E por aí vai. Só que não tem como negar, não tem como admitir uma coisa dessa, porque seria ter que corromper o significado original da palavra Elohim. Né? Então, evidentemente, não tem como. Então, a gente percebe claramente que foi feito uma distorção do conceito da palavra para que se encaixe a uma teologia específica. Né? E como eu falei para vocês, exemplo como esse, o Elohim é só um deles. Várias outras expressões, várias outras palavras, cuja origem tem um significado diverso, foram todas elas agrupadas e ajustadas aqui e ali para que, sempre que fossem traduzidas, aparecessem no Antigo Testamento como Deus, um Deus único, o Deus Criador. Era isso comigo. Ricardo, eu nunca te dei liberdade de ler um pouquinho. Faz isso para a gente, no 3. Os Dianchohans? Pode ir, Ricardo. Os Dianchohans são duais em suas constituições, estando compostos de A energia bruta e racional inerente à matéria, e B, a alma inteligente, ou consciência cósmica, que direciona e guia aquela energia, e que é o pensamento dos Dianchohans, refletindo a ideação da mente universal, que é a Laya. A gente vai ver isso mais à frente. Isso resulta numa série perpétua de manifestações físicas e de efeitos morais na Terra, durante os períodos dos Manvantaras. Os Manvantaras são um grande período de tempo no processo da manifestação universal. Então, é um período aí gigantesco, da ordem de vários bilhões de anos, tá? É só para elucidar um pouco o conceito. Sendo tudo isso subserviente ao karma, que é a lei da harmonia universal, ou seja, toda manifestação cósmica, toda manifestação universal, ela é guiada através dessa lei da harmonia. Como esse processo não é sempre perfeito, e posto que, por muitas que sejam as provas da existência de uma inteligência diretora por trás do véu,
nem por isso deixa de haver falhas e lacunas, e mesmo resulta muitas vezes em fracassos evidentes. Isso aqui é bem contraditório, né? Agora imagine a teologia ortodoxa, que fala de um Deus onisciente, onipresente e onipotente, e aí vem Blavatsky com uma declaração corajosa dessa e extremamente não ortodoxa, né? Aí, como é que pode, então... Perfeição relativa. Deus erra, Exatamente. Deus erra, sim. Porque esses seres são como deuses para nós, assim como nós podemos ser encarados como deuses para, por exemplo, formigas. Percebem esse conceito que o irmão Francionado acabou de comentar aí, sobre a perfeição relativa? Então, essas consciências, esses seres, esses Jian Shohans, em um trecho da doutrina secreta, Blavatsky afirma que eles foram seres humanos como nós um dia, e que nós, no processo evolutivo, um dia chegaremos à condição de um Jian Shohan. Então, isso significa aquele preceito da teosofia, que a evolução é infinita e eterna. Então, esses seres, apesar dessa condição de elevação, e para nós termos essa condição, ele para nós, em referência a nós, desculpe, eles serem encarados como deuses, mas eles ainda continuam em processo de evolução. Então, essas falhas, essas falhas e lacunas que o texto aqui chama a atenção, na realidade, é uma falha relativa, é uma lacuna relativa, porque eles são seres evoluidíssimos em uma escala que nós não temos a mínima condição de atinar ou conceber, né? Mas eles também estão em evolução. E mesmo resulta, muitas vezes, em fracassos evidentes. Assim, nem a hoste coletiva, o demiurgos, nem a qualquer um dos poderes atuantes individualmente considerados, cabe o culto ou honras divinos. Todos, vou repetir, nem a hoste coletiva, o demiurgos, nem a qualquer um dos poderes atuantes individualmente considerados, olha só, individualmente considerados, cabe o culto ou honras divinos. Todos têm direito, no entanto, à reverência agradecida da humanidade. Observe, reverência agradecida, isso é diferente de prestar culto. Reverência agradecida, ou seja, uma gratidão imensa, né, e uma gratidão sentida, uma gratidão verdadeira, né, por tudo. Respeito, muito bem. E o homem deve esforçar-se sempre por favorecer a divina evolução das ideias, convertendo-se no melhor de suas capacidades em cooperador da natureza. Ou seja, quando nós fizermos isso, porque ainda eu me vejo como ainda distante disso, mas quando eu estiver cooperando bastante na natureza com o plano divino, isso significa para mim e para todos vocês que nós estamos fazendo um estágio de Jian Shohan. Ou seja, dando os primeiros passos de um ser cooperador com o plano divino, com a ideação cósmica, com a ideação divina, do plano divino de manifestação e evolução do universo. Então, por isso é tão importante, dentro da teosofia, o teósofo ele estudar as leis naturais, ele estudar o conceito de interdependência e intercorrelação entre todos os seres e todas as formas de vida, para poder compreender o mais a fundo possível essa ideia de cooperador da natureza, na tarefa cíclica. Somente e sempre ignorado o incognoscível Karana, a causa sem causa, é a causa última, essa Karana. De todas as causas, é quem deve ter seu santuário e seu altar no recinto santo e jamais violado de nosso coração. Invisível, intocado e nunca mencionado. Aí a gente entende aquele preceito de algumas religiões muito antigas,
que eles dão um chamado nome oculto da divindade sobre todas as divindades, né? E cadê aqui? Acabei me perdendo. Jamais salvo e nunca mencionado, salvo através da voz tranquila e silenciosa, a voz do silêncio, né? Podemos assim dizer. E de nossa consciência espiritual. Aqueles que lhe rendem culto devem fazê-lo no silêncio e na solidão santificada de suas almas, fazendo de seu espírito um único mediador entre si mesmos e o espírito universal, de suas boas ações, os únicos sacerdotes, e de suas intenções pecaminosas, as únicas vítimas visíveis e objetivas a serem sacrificados à presença. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, mas entrai em vossa câmara interior, ou seja, nessa câmara silenciosa, nessa câmara sagrada, ou seja, dentro de nós. Esse é o verdadeiro templo, né? Não é um templo externo, esse é o verdadeiro templo. Câmara interior, e tendo fechado a porta, orai a vosso Pai que está em segredo. Porque está em segredo, ele está em um lugar onde algo que está em segredo é algo que está ocultado de todos os outros, ou seja, é o Deus em nós mesmos. É o que o Mestre Jesus ensina, né? Que o Cristo está presente em todos nós, né? E aí ele diz, nesse dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. Aí o significado desse nosso Pai que está em segredo. Está em segredo porque quando a coisa está em segredo, você vai procurar em tudo quanto é lugar e não acha. Porque se não acha, o ser humano jamais vai ter a ideia de procurar dentro de si mesmo. Não tem o melhor lugar para ocultar esse Deus em segredo do que dentro do próprio homem. Mateus 6, 5, 6. Nosso Pai se encontra dentro de nós, em segredo. Nosso sétimo princípio na câmara interna, da percepção de nossa alma. O reino de Deus e dos céus se acha dentro de nós. Disse Jesus, e não fora, porque são os cristãos tão absolutamente cegos ao patente significado das palavras de sabedoria que se comprazem em repetir mecanicamente. Por quê? Dogmas que cristalizam o pensamento, que engessam a inteligência, né? E subvertem o entendimento correto das coisas. Bom, desculpe, eu acabei lendo e fazendo comentários. Não, não, é para isso mesmo. Eu adorei, muito obrigado mesmo. E observem aí que coisa linda. Isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi. A fraseologia escolhida, a alegoria que ela construiu, uma coisa sagrada, um espaço intocado dentro de você, onde existe uma presença sagrada dentro de você, mas que você sabe que está dentro de você, está também fora, ao redor, em toda parte e em todos os seres, mas que a partir e de dentro de você vai merecer da sua parte toda a reverência. É dentro de você, é tudo dentro de você. Isso ressignifica tudo. Tem um livro do irmão Raul Branco, Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã, onde ele discorre muito sobre isso, sobre essa natureza do cristianismo esotérico, quando o Mestre Jesus ensinou que está dentro de nós, e como isso reflete a mesma coisa ensinada na tradição da yoga, o Atma que habita no nosso coração, e no budismo, o conceito do Buda, e o conceito do Nirvana.
é a mesma coisa. A mesma coisa. De maneira que o ensinamento do Mestre Jesus era esse. Depois, as autoridades eclesiásticas, no afã de construir estruturas de poder, subverteram tudo isso, externalizaram tudo isso, transformaram em deuses antropomórficos e criaram classes sacerdotais e sacramentos para criar uma estrutura de poder, para dominar as pessoas e para aurir recursos. E até hoje, essas estruturas, onde quer que estejam, quer cristãs ou hindus ortodoxas, e até mesmo budistas, distantes do budismo real, o Mahashohan ele é muito sério lá na carta que a gente viu no início. Nenhuma religião chegou lá. Todas elas resistem a um esforço que é feito de chegar nessa compreensão. Porque a partir do momento que você compreender que é aqui, dentro do seu coração, que está o verdadeiro templo, e que, diante dessa presença, você se torna o sacerdote, o oficiante, a existência de religiões, de templos, de sacerdotes, de ladainhas, de oblações, de sacrifícios, de oferendas, tudo isso desaparece. E é substituído pela sua compreensão da sua unidade com tudo isso. E pelo seu esforço do conhecimento e do autoconhecimento, para que você cada vez mais se identifique com essa entidade, com essas realidades transcendentais, descobrindo quais são os seus atributos e descobrindo qual é a sua verdadeira natureza divina. Aí você descobre que você é divino, que dentro de você tem tudo de divino. Tem amor, tem verdade, tem vontade, tem sabedoria, tem poder, tem abundância, tem prosperidade. Mas que nada disso deve ser objeto de busca egoísta. E que tudo isso só faz sentido quando a gente se esforça para ver toda essa beleza nos outros. A partir do momento que você começa a se relacionar com você mesmo dessa forma, como um ser divino, hospedado em corpos de carne, e começa a ver o outro também como ser divino, aí a fraternidade genuína já começa a ser possível, porque você já começa a raciocinar, espera aí, submeter qualquer ser ao sofrimento é fazer com que eu mesmo sofra. Desrespeitar e vilipendiar qualquer ser é desrespeitar e vilipendiar a mim mesmo. A divindade que mora em mim habita em todos os seres. E o meu irmão encarnado sou eu, em outra versão. Então, você sou eu e eu sou você. A gente está tudo unido, a gente é a mesma realidade que se multiplicou e se diferenciou. E quando terminar toda essa brincadeirinha de Manvantra, a gente vai ser tudo unidinho, tudo unificadozinho, tudo reunidozinho da alma universal. Lá dentro, ela vai chamar a gente tudo de volta e a gente vai virar uma coisa só lá dentro.
no final do Manvantara. Como gotas de água que caem na terra, formam rios que se juntam e vão todos para o mesmo oceano. É por isso, minha gente, que o objetivo fundamental dos mestres a romper o silêncio milenar e ensinar de novo essas coisas à humanidade a partir do final do século XIX e através da sociedade teosófica e de outras sociedades que vieram depois, promover o conhecimento da teosofia, o objetivo é que a gente aprenda a ser fraterno. É que a gente destrua as barreiras que nos separam dos outros. É que a gente se descubra, aprenda a se amar e aprenda a amar verdadeiramente a tudo, a todas as vidas, aos nossos irmãos de caminhada humanos, aos nossos irmãozinhos animais, às plantas, aos minerais. Em fazendo isso, a gente entra na cola. A cola que mantém o universo unido chama-se amor. Quando a gente começa a vibrar nessa energia do amor, a gente entra na sintonia dos Dianchorãs também. Porque eles são nossos colaboradores, eles trabalham por nós por amor. Aí a gente se une a eles. Então, tudo passa a fazer sentido. Deste ponto de vista, tudo adquire uma sacralidade. Tudo fica sagrado. Aí a gente vira panteísta. Não, vira panenteísta. O panteísta, ele adora, ele se curva, perde, ele dá culto a todas as coisas como se todas as coisas fossem Deus. Não necessariamente. A gente vê Deus em tudo. Mas o culto, a reverência profunda, é essa vida oculta que está dentro do nosso coração e no centro de tudo. De onde procede tudo e para onde retorna tudo. É isso que a doutrina secreta ensina. Ela ensina essas três coisas importantíssimas. Nós não somos ateus. Existem os logos ou demiurgos, mas são inteligências coletivas, são potências, são os Dianchorãs. Não é nenhum Deus antropomórfico que do nada criou tudo. E que a única coisa que é digna de culto é essa realidade imanifesta, mas representada pela vida sagrada nos nossos corações e em tudo que existe. Isso realiza o religare. Isso é yoga. Religare e yoga são sinônimos. Reunião, integração, ligação, reconexão dos egos encarnados com a realidade suprema de onde vem, das almas individuais habitando os corpos carnais com a grande alma universal. Isso é religare. E yoga é habilidade na ação.
Yoga também é a inibição das modificações da mente. A partir daqui, a nossa mente agora ela vai se organizar todinha. Tudo vai começar a se organizar. Acabou-se a bagunça. Você vai ganhar uma liberdade imensa, mas uma responsabilidade profunda. Porque agora você sabe que você também é um co-criador no universo. E suas ações, pensamento, emoção, mente e fala estão criando a realidade de momento a momento. Você é responsável por tudo que você faz. Outra coisa que os sistemas religiosos não querem que nós aprendamos. Eles querem que nós vivamos com medo da ira dos deuses e fugindo do poder ilusório dos demônios e recorrendo a eles por proteção contra os demônios e por representação, intermediação com os deuses. O ensinamento libertador dessa monta para eles. Então, gente, recomendo. Deixa eu ver o ponto 4. Se a gente ler, vai ficar aquela coisa corrida, não considerada. Vamos fazer uma marquinha no ponto 4. A partir da próxima reunião, a gente continua. Quem tem no livro físico, página 51. Aqui, nós ficamos exatamente aqui. O que é que a doutrina secreta ensina sobre a matéria? Uma coisa também muito interessante. Mas fica para a aula que vem. 4 e 5 na aula que vem. Certo? Tem 5 minutinhos para alguém comentar alguma coisa. Elisa. Eu não sei se a minha pergunta é pertinente ou não, mas vai lá. Na verdade, então, nós aqui nesse planeta, nesse momento, somos uma grande experimentação de todo o Logos, ou Francinaldo, ou o quê? Não sei se a pergunta está meio estranha. Seu microfone está fechado, Francinaldo. Seu microfone está fechado, Francinaldo. Sim. Somos o Logos em fractal. Imagine o Logos como uma imensa imagem holográfica. E cada fractal do Logos igualzinho a ele. Nós somos o microcosmos do macrocosmos. Por meio de nós, o próprio Logos está evoluindo. E no nosso microcosmos, preste atenção, no nosso microcosmos, nós somos o Deus. No seu microcosmo, você é a deusa. Quem manda é você. No meu microcosmo, eu sou o Deus. Quem manda sou eu nesse microcosmo. Eu tenho que botar ordem nessa casa. Corpo físico, duplo etérico, energia, corpo emocional, emoções, desejos, sensações, corpo mental, pensamentos concretos. Eu sou o Deus que tem que assumir esse microcosmos e direcioná-lo para o macrocosmos, para o grande. O Mestre Jesus ensinou, João 10, do 30 ao 32. Vós sois deuses, está escrito na vossa lei.
uma das coisas que a serpente da sabedoria alegórica do Gênesis disse: no dia que dele comeres do fruto da sabedoria, sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. De certa forma, sim, Alice. Você tem poderes sobre o seu microcosmos. Você pode mudar tudo que realmente você quiser mudar através do poder da vontade espiritual, que é uma chama divina, um repositório de poder espiritual que você tem dentro de si, que, quando ativado, lhe dá força para mudar. Você cria a sua realidade de momento a momento, com seus pensamentos, palavras e ações. Você está constantemente, consciente ou inconscientemente, mudando a realidade ao seu redor. É por isso que você tem que se assenhorar disso conscientemente e começar a criar construtivamente. E é assim que a humanidade, em evoluindo, vai transformar toda essa realidade. Com os milênios, com os éons de tempo, nós vamos, como humanidade coletiva, transcender tudo isso e vamos atingir níveis muito gloriosos de evolução. E seremos nós que faremos isso. Por isso, a paciência infinita das hierarquias e o respeito deles ao livre-arbítrio. E a nossa eternidade. Porque se não fôssemos eternos, jamais faríamos isso em uma encarnação só. Isso é trabalho de infinitas encarnações daqui para frente. Tantas quantas forem necessárias. Deu o tempo. 8h. Daniel Lira, mantra da unidade, que hoje vai fazer um sentido. Preste atenção a esse mantra da unidade hoje, diante do que nós estudamos. Gratidão, professor Naldo. Gratidão a todos os que nos proporcionaram esse momento memorável. Que possamos ser responsáveis por nossa vida e, em contrapartida, por todos os que nos cercam. Com vida oculta que vibras em cada átomo, com luz oculta que brilhas em cada criatura, com amor oculto que a tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Gratidão, gratidão, gratidão. Paz a todos os seres. Pois é, gente. Estamos de volta. Sábado tem mais aula, ok? Tchau.